Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela 13ª vez, dedicado ao tema das indulgências, uma das verdades esquecidas da Igreja Católica Apostólica Romana. É muito importante matizar bem, recordar bem esses princípios, que todos, um depende do outro, e sem um, pelo menos, o raciocínio, a doutrina das indulgências fica um pouco incompleta. O raciocínio fica incompleto. Primeiro, ninguém se salva senão pelos méritos de Cristo. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, Cristo Jesus. Pelos merecimentos de sua paixão, nossos pecados são perdoados. E as penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa também são remidos, são remitidos, são apagados. Muito bem. Os méritos de Cristo, que perdoam os pecados e que remitem a pena temporal, a obrigação de reparar o dano causado com o pecado, tanto podem atuar imediatamente na vida de uma pessoa ou na outra vida, purificando-a no purgatório, imediatamente, sem precisar de ninguém, como a graça de Cristo pode, e ordinariamente ela faz isso, dado que Cristo é a cabeça e a igreja é um corpo, e esse corpo é constituído de muitos membros, e os membros que, na graça de Cristo, na amizade com Cristo, na intimidade com Cristo, reconciliados com Cristo, com certas disposições, em certas ocasiões, realizando atos meritórios, e 3 são as categorias dos atos meritórios: sacrifício, oração e caridade. Ou jejum, oração e esmola, se nós quisermos usar as palavras exatas transmitidas por Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Pelos méritos de Cristo, o sofrimento de um consegue purificar as penas temporais dos outros, que ainda estão nesta vida e que estão na outra. E também as suas próprias penas temporais, sem dúvida alguma. Aqui está o mistério da comunhão dos santos. Aqui está o mistério da bondade de Deus, que faz chegar até nós os frutos de sua paixão, o beneplácito, os efeitos do seu mistério redentor, os méritos de Cristo que chegam purificando, abrasando, santificando os outros membros da igreja, também pela mediação da própria igreja. Assim, eu repito, Tobias capítulo 12, de 8 a 9, a esmola apaga pecados, faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Veja que impressionante. Um membro da igreja que, na graça de Deus, realiza a esmola, dá esmola com o Espírito de Cristo, em paz com Cristo, na amizade com Cristo, em estado de graça, essa esmola consegue apagar pecados de quem já morreu, de quem está vivo. Mas não é o sangue de Cristo quem apaga os pecados? Resposta: as duas coisas. Essencialmente, somente o sangue de Cristo, somente os méritos de Cristo, que tanto podem perdoar os pecados imediatamente, sem usar de nenhuma mediação, como se utiliza também da mediação da igreja, que na graça de Deus pode dizer, como o apóstolo Paulo, eu vivo, já não sou eu que vivo em mim. E ainda, Colossenses 1:24, completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Portanto, esmola apaga pecado, catequese apaga pecados, evangelização apaga pecados, trazer uma pessoa de volta das trevas para a luz, isso apaga pecados. E não fui eu quem disse isso, não foi a Igreja Católica quem inventou isto. Tiago, capítulo 5, versículo 20, último versículo da carta de São Tiago. Aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Quem fará desaparecer uma multidão de pecados? Quem trouxer o outro de volta.
Quem contribuir para trazer das trevas para a luz quem estava desviado, quem estava perdido. O texto não diz que é Jesus que fará desaparecer uma multidão de pecados, mas isso está subentendido. Pecado só é perdoado pelo sangue de Cristo. O preço do nosso resgate é o sangue de Cristo. Mas o sangue de Cristo tanto pode perdoar os pecados de qualquer pessoa imediatamente, como pode perdoar os pecados mediante o trabalho de evangelização de uma pessoa. Portanto, sacrifícios remitem pecados, penas temporais. Orações, idem. Mortificação, idem. Oração, jejum e esmola. O mérito de Cristo, o sangue do Redentor, aplica os merecimentos da paixão de Cristo, também pelas ações meritórias dos membros da Igreja. Essa é a doutrina das indulgências e a Igreja, com o tempo, ela disciplinou, foi disciplinando aos poucos e aplicando em favor de vivos e defuntos os méritos de Cristo chamados o tesouro da Igreja. Cristo tem méritos de justiça, são dele enquanto tais. Portanto, é de justiça que Cristo tenha méritos. Só Ele, em absoluto, tem méritos com o Pai e com o Espírito Santo. Mas na sua bondade Ele tributou mérito não de justiça, mas de graça, atribuindo a certas obras um valor salvífico, uma recompensa. Aliás, por falar em recompensa, que é um termo que alguns não gostam, porque lembra o quê? Barganha, porque lembra o quê? Negócio, porque lembra o quê? Interesse. É uma forma equivocada de interpretar a Bíblia com esses critérios humanos, mas recompensa é uma palavra que Jesus fala. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que vê o que está oculto você pode dizer, caro telespectador, te recompensará. Quando deres esmola, que a tua mão direita não veja o que faz a esquerda, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Quando jejuares, não façais um olhar sombrio, um rosto sisudo, para que as pessoas vejam que estás jejuando, mas lava o teu rosto, para que ninguém saiba que estás a jejuar. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Sim, sem dúvida alguma, os atos meritórios são os atos que terão recompensa no céu. Terão um prêmio no céu. Só que os que se beneficiam desses atos meritórios, desses atos que serão recompensados no céu, não são apenas aqueles que os praticam. Esses atos meritórios trazem benefício, lucro, não apenas para quem os pratica, mas para todos os membros da Igreja, porque estamos unidos pelo vínculo da fé. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Assim, quem está no purgatório lucra dos atos meritórios de quem os realiza aqui na terra. Assim, lucramos com os méritos dos santos que já estão próximos de Deus e que intercedem por nós junto a Jesus. Da mesma forma, lucram as almas do purgatório pelos méritos da paixão de Cristo na vida dos santos que no céu levaram esse grande patrimônio. Apocalipse 14, versículo 13, que os mortos que morrem no Senhor descansem, porque suas obras os acompanham. É interessante, suas obras os acompanham. Os santos entraram no céu sem nada, a não ser suas obras, seus méritos. E lá constantemente vivem a interceder por nós e suas orações continuamente sobem ao céu, sobem ao Pai do céu, num turíbulo de ouro que são as orações dos santos. Apocalipse, capítulos 5 e 8. A doutrina, portanto, das indulgências é simplesmente fantástica, profundamente bíblica e em nada desmerece os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos com Paulo VI, a leitura de mais um parágrafo da sua obra Manual das Indulgências. Em tudo isto, entretanto, não se pensava que cada um dos fiéis
operasse apenas com os próprios recursos pela remissão dos pecados dos outros irmãos. Cria-se, de fato, que a Igreja, como um só corpo, unida a Cristo, seu chefe, satisfazia em cada um de seus membros. E ainda a Igreja dos Padres tinha a convicção de que prosseguia a obra de salvação em comunhão com os pastores e sob a autoridade desses últimos que o Espírito Santo colocava como bispos, comunos de dirigir a Igreja de Deus. Eis porque os bispos, prudentemente, pesando todas as coisas, estabeleciam o modo e a medida de satisfação a dar e permitiam mesmo que as penitências canônicas fossem pagas por outras obras mais fáceis, talvez propícias ao bem de todos ou capazes de favorecer a piedade que os próprios penitentes, ou ainda, por vezes, outros fiéis, tivessem realizado. A disciplina das indulgências foi, aos poucos, sendo assumida pelos bispos da Igreja. Essa convicção dos apóstolos, como já vimos tantas vezes, de que aquilo que um realiza que agrada a Deus de meritório é aplicado em favor dos outros. Com o passar do tempo, a Igreja foi discernindo na pessoa dos bispos quais as obras deveriam ser oficialmente reconhecidas como indulgenciadas, obras que trariam benefício para os vivos aqui na terra e para os que padecem no purgatório. Terminamos mais um encontro. Desejo a você uma semana abençoada. Não acabou aqui o estudo sobre as indulgências. Desejo que, mastigando esses 13 programas que já foram feitos, você possa, sobre as indulgências, você possa crescer mais na fé católica e compreender que essa é uma das doutrinas, dos ensinamentos mais belos, que mais ilustram a bondade, a ternura e a misericórdia de Deus, que quer que todos se salvem e quer aplicar os méritos da paixão de Cristo também pelas ações meritórias dos filhos da Igreja. Boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.